dar início ao nosso conteúdo de genética quantitativa. Tá? Então, as características de produção animal, né, elas são caracterizadas, pelo menos a grande maioria dessas características, né, por apresentarem uma distribuição contínua, né? A frequência com que os fenótipos acontecem, elas são contínuos. E isso é o que caracteriza a genética quantitativa. Por essa razão, né, o estudo da genética quantitativa assume importância gigantesca, né, porque é a partir desses conhecimentos que é possível promover o melhoramento genético. Então, gente, a genética quantitativa é a parte da genética que estuda os caracteres que carecem de ser mensurados, ao invés daqueles que carecem de contagem, né? E aí entenda a mensuração diferente de contagem. Por exemplo, eu consigo mensurar a altura, eu consigo mensurar peso, eu consigo mensurar a produção de leite. Já a contagem, ele está falando, por exemplo, de um universo de 1000 animais, eu quero saber quantos têm chifres ou quantos são monstros, né? E aí a gente vai contar, só que de 1000 animais eu tenho 690 animais chifrudos e 310 mochos, né? Então a gente faz essa contagem, né? A característica quantitativa, ela tem essa particularidade, né? Devido a ter um grande conjunto de genes, né? E cada gene trabalhando aí para manifestação do valor genético, né? Que por consequência vai interferir lá no fenótipo. Existe uma baixa correspondência entre fenótipo e genótipo. Primeiro, pela grande quantidade de genes que as características quantitativas precisam para se manifestarem. E esses genes, eles se arranjam de várias formas, né, entre si e permite que não existe uma correspondência estabelecida. Toda vez que eu tiver azão, cesão, bezinho, tal, assim, eu vou ter um fenótipo tal. Isso não é muito claro, né? Diferente do que a gente viu, por exemplo, com as ervilha verde e a ervilha rugosa, né? Que a gente tinha ali só um locus com 2 genes. Bom, é exatamente isso. E aí, além disso, essa baixa correspondência entre fenótipo e genótipo ocorre também devido à influência do meio ambiente, né? Todas essas características fazem com que a distribuição seja contínua, na grande maioria das vezes, na grande maioria das características, né? E aí, por apresentar uma distribuição contínua, ela vai apresentar essa conformação aqui, ó, né? Então, aqui a gente tem a altura, né, o ponto máximo dessa curva, a gente encontra o valor da média, né? E à direita da curva a gente tem os valores acima, à esquerda os valores abaixo da média, né? E a abertura dessa curva indica a variância. Portanto, né, isso é uma característica de distribuição normal, né, que difere muito das características categóricas, né, que são, por exemplo, alta, baixa, ervilha verde, ervilha amarela, vermelho, rosilho e branco, né? Então, basicamente isso que acontece na característica qualitativa. Por isso, né, as características quantitativas, elas têm as suas propriedades em função da população, né? E aí, o que define a altura, a largura dessa distribuição é a média, variância e covariância quando a gente estiver trabalhando com duas variáveis simultaneamente, tá? Bom, isso difere das características qualitativas, né? Estou trazendo esse slide só para fazer o contraste com o slide anterior, porque são conceitos diferentes. Aqui, a gente traz os conceitos, revisa os conceitos de características qualitativas, né? Ou seja, o fenótipo já é um ótimo indicador do genótipo, portanto, já facilita a seleção. Por exemplo, eu quero selecionar de todo o meu universo de ervilhas verdes e amarelas, eu quero selecionar as amarelas. Então, ali você só basta
continuar plantando as amarelas, que você tem uma eficiência gigantesca na seleção. Isso acontece, né, porque essas características elas são influenciadas por um ou por poucos pares de genes. E geralmente não tem nenhuma influência do ambiente. Por isso, a distribuição é discreta dessas características qualitativas. Outra coisa importante é que, a partir do fenótipo, a gente já tem já pode traçar um perfil genético e vice-versa, né? Portanto, elas têm essa característica aqui, né? Eu trouxe aqui o exemplo da cor da pelagem em bovinos, né? E aí a gente tem a ver aí para uma determinada raça, tá, gente? Que 20% era branco, 30% era rosilho e 50% vermelho, tá? Então eu pude categorizar os animais em 3 categorias claramente distintas. Bom, fica claro, portanto, que quando a gente trabalha com a característica quantitativa, a gente não consegue separar claramente quais são os efeitos do ambiente e quais os efeitos genéticos, né? Então essa ilustração ela traz aqui justamente isso, né? A produção de leite por este animal ele está sendo influenciado tanto pela sua constituição genética como pelo efeito ambiental, né? E agora a gente, portanto, sabe, né, que o fenótipo é igual à constituição genética mais o efeito ambiental. O que é importante para a gente, né, é mensurar quais são as dimensões desses efeitos, tá? Portanto, nesse caso aqui, é interessante a gente reafirmar, né, que o fenótipo de produção de leite ele está diretamente resultado da interação da constituição genética com o ambiente. Mudou a constituição genética, mesmo no mesmo ambiente, pode haver alteração no fenótipo. Se mudou ambiente, também pode ter alteração no fenótipo. E se ambos mudarem, também pode ocorrer alteração. Ou seja, mudando isso aqui, pode ocorrer alteração no fenótipo. Então, gente, podemos trazer aqui os conceitos de valor fenotípico, genotípico e ambiental. Essa equação básica que vocês já aprenderam. Portanto, o valor fenotípico é a medida do desempenho do animal, né? Aquilo que o animal apresenta, né? É o resultado da expressão de seus genes, tá? E aí é interessante que a gente se atente a esse último conceito, né? Por exemplo, que quando a gente estuda qual é o fenótipo, aliás, quando a gente estuda, por exemplo, o tipo sanguíneo, que a gente faz a testagem ali, né, que A é anti-A, anti-B, enfim, AB, então, a partir ali é a manifestação do fenótipo, né? Então, é um exemplo, tá? E esse fenótipo, ele tem aquela característica de coagular ou de não coagular com o antígeno em função da constituição genética desse indivíduo, tá? Tem o valor genotípico, né, que é o efeito dos genes individuais ou em combinação, né? E tem os desvios de ambiente, que são os fatores externos, tudo aquilo que não é de causa genética. Então, para que a gente possa fazer análise das propriedades genéticas da população, o valor fenotípico é particionado em partes do componente atribuído a diferentes causas, que aqui a gente estabeleceu o componente genético e o componente ambiental, né? É interessante que dentro do componente ambiental a gente possa observar que existe, digamos, outros componentes, né? São componentes genéticos, mas com outros conceitos, com outras denominações ou com outras propriedades, né? E aí a gente tem, por exemplo, que dentro do componente genético existe o componente genético aditivo, né? Que é quando os genes se somam, né, para produzir o valor genético do indivíduo, né? Tem um desvio de dominância que é resultado da propriedade de dominância entre alelos de um mesmo locus, né? Aqui pode ser de locus diferentes, tá? E o valor de epistasia, né? Que é a combinação de genes com diferentes locus. Às vezes, um locus interfere na manifestação do outro, né? Esses conceitos de epistasias, eles foram claramente abordados lá na genética. Qualquer dúvida, vocês podem retornar por lá. Bom, então, portanto, se a
gente tem esses componentes genéticos de aditivo, de dominância, de epistasia, a gente pode reescrever essa função, né, ou essa equação, né, que fenótipo é igual a genética mais ambiente em função dos novos tipos de ação, né, ação genética aditiva, de dominância e de epistasia mais ambiente. Bom, vamos entender agora como é que funciona a variação genética, né? A gente sabe que aquele fenótipo ali, ele vai sofrer variação, porque tanto a constituição genética vai mudar de indivíduo para indivíduo, assim como cada genótipo desse, né, cada genótipo de um indivíduo vai responder diferente ao ambiente, tá? Então, imaginemos o seguinte, um peso aqui para camundongos, de 3 genótipos, tem A1, homozigoto dominante, A1, A2, o heterozigoto, e A2, o recessivo. E aí, a gente pode fazer isso, ó. Para a gente ter uma constituição genética, né, cuja a geração filial tem essa mesma constituição genética aqui, né, 2 homozigotos, sendo um dominante e um recessivo, mais o heterozigoto, é porque vieram de cruzamentos de pais contrastantes, né? Por exemplo, a gente pode ter aí A1 cruzado com A2, que tem a geração filial A1, A2, que cruzado com A1, A2, eu vou ter essa segregação aqui, né? A1, A2, A1, A2 e A2, certo? Então, a gente pode, portanto, fazer aqui uma comparação, né? Ora, se a média dos pais é igual, né, a 14 mais 6 dividido por 2, então, portanto, eu tenho uma média que é igual a 10, certo? E a partir daí, eu posso calcular os desvios. O desvio de aditivo, né, positivo e negativo, e o desvio de dominância. Então, a gente pode fazer dessa forma. Ó, então, o que é que a gente tem aqui? Né? Aqui está localizado o indivíduo homozigoto recessivo, porque ele produz o menor valor, menos A. E aqui está o homozigoto dominante, que produz o maior valor, mais A. E aí, por exemplo, aqui a gente tem 6 e 14. E a média, que no caso está aqui disposta, é 10. Né? E aí a gente pode calcular isso em função da média. Né? Então, A mais é igual ao valor fenotípico do homozigoto dominante menos a média. Então, 14 menos 10 igual a 4. Valor do homozigoto recessivo menos a média, né? Que vai ser 6 menos 4 igual a menos... Desculpa. 6 menos 10 igual a menos 4. E do heterozigoto, né? Que é 12 menos 10 igual a 2. Eu posso, depois disso, encontrar esses valores assim descritos, né? Então, eu tenho aqui o valor de A, né? Da média até o homozigoto excessivo, o valor de menos A, né? O contrário, eu tenho o valor de mais A. E a diferença entre o heterozigoto e a média, a gente tem o valor de D, tá? É importante que a gente entenda como é que funciona a chegada desses valores, porque é a partir daqui que a gente vai tentar definir a influência das frequências alélicas, da constituição genética para o efeito médio da população. Né? Bom, então mais uma vez aqui, né, os valores de menos 4, 10, 2 e 4, né, representando aí os valores em função dos valores dos desvios em função à média. Então, imaginemos o seguinte.
Imaginemos que as propriedades de uma população elas são expressas em termos das frequências gênicas e genotípicas. Inclusive, isso vocês viram lá quando a gente viu genética de populações, né? Que as frequências gênicas ou frequências alélicas estabelecem as frequências genotípicas, né? E isso é que caracteriza uma população. Bom, suponhamos aqui a seguinte situação, né? O peso de camundongo fosse regulado por esses dois genes, A1 e A2, cujas frequências genotípicas, né, a frequência do genótipo, ela está aqui descritas, né? Então, eu tenho, portanto, 0,81 como a frequência do P ao quadrado, 0,18 2pq e 0,01 de Q ao quadrado. Quando eu multiplicar, né, esses valores de 0,81 por 14, eu vou encontrar este valor, né? 0,18, né? 0,18 por 12, eu vou encontrar 12,16, 0,01 vezes 6 vezes 0,06, né? Então, a gente tem aqui os valores. Se eu somar esses valores, né, eu vou encontrar um valor de 13,56. Né? Esses 3,56 indicam a média da população. Tá? Então, se a gente trazer o valor genético, os valores arbitrários, né, para isso, a gente vai ter o seguinte, que a média da população vai ser P ao quadrado que multiplica A, né, P ao quadrado que multiplica A, mais 2pq que multiplica D, 2p que D, mais Q ao quadrado que multiplica menos A. Fica menos Q ao quadrado A. Certo? Então, se a gente der continuidade a desenrolar dessa forma, né, desenvolver, a gente vai encontrar, né, essa seguinte situação, né, que a média da população ela vai ser dada, né, a média da população ela vai ser dada dessa seguinte forma: P menos Q que multiplica A mais 2pqd, onde P menos Q que multiplica A refere-se ao homozigoto e 2pqd ao heterozigoto. Tá? Então, em função das frequências gênicas, o que nos leva a dizer, que pode ser alterado por meio da seleção. Então, gente, vocês aprenderam lá em genética de população que um dos motivos que pode causar o desequilíbrio de Hardenberg é a seleção. Né? E esse desequilíbrio de Hardenberg ele é caracterizado pela mudança nessas frequências genotípicas. Né? Ocorreu mudanças nas frequências genotípicas, portanto, ocorreu mudança nas frequências alélicas P e Q. E se ocorreu mudança nas frequências alélicas, pode ocorrer mudança no valor médio da população. Tá? Como vocês estão vendo, para a gente achar o valor médio da população, eu tenho aqui os valores das frequências gênicas P e Q. Bom, como é que eu chego à média da população? Né? A gente acabou de ver que as características quantitativas elas são determinadas por vários genes, né? E não por um par de genes, ou por um locus com vários genes. Não é bem isso. Tá? O que acontece é que, para cada característica, para cada característica quantitativa, existe um universo de genes que estão ali interferindo da mesma forma, né? De forma semelhante. Né? Então, imaginemos uma característica qualquer, que a gente tem aí, a título de exemplo aqui, dois locus. Né? O locus A, com dois genes A1 e A2, e o locus B, com os genes B1 e B2. Certo? Então, para cada locus desse aqui, eu vou ter um valor médio. Né? Então, como é que eu vou? Qual é quando você estima o valor genético de uma população? Né? O que é que quer dizer? É que, na verdade, eu fiz o somatório de todos os efeitos desses genes. Né? Está aqui representado da seguinte forma. Né? Então,
eu vou fazer o somatório do efeito individual de cada gene, né? E depois que eu tiver o efeito de todos os genes, eu tenho, portanto, o valor médio da população, tá? O somatório, nesse caso, indica a soma de todos os genes envolvidos na manifestação do caráter, tá? Então, bom, como a gente viu, né, nesse slide anterior, que pode ter vários genes e vai ter vários genes influenciando, é possível que a gente consiga mensurar o efeito médio de cada gene, né? E aí, o que é esse efeito médio de cada gene, né? É o desvio da média genotípica da população, né? Que recebe um gene de um pai, sendo o outro recebido ao acaso. Não entendi nada, professor. Vamos lá, deixa eu explicar. Então, gente, tem aqui, por exemplo, o gene A1, o gameta A1 e o gameta A2. Esse gameta A1, ele vai encontrar outro A1 na frequência do A1 que ele vai encontrar. Por exemplo, se o SA1 aqui, né, por exemplo, esse A1 aqui veio do gameta aleatório, né? Vamos lá, vamos tentar aqui. Então, eu tenho o gameta, eu tenho este gameta A1, ele é um gameta aleatório. Digamos que o pai contribuiu com esse A1 aqui, ó. E a frequência desse A1 é P, certo? Então, esse A1 só encontra esse A1 aqui para formar o genótipo homozigoto na frequência P, ou seja, na frequência do alelo que o pai doou. Esse A1 só vai encontrar um outro alelo A2 aqui, né? Ele só vai ter essa combinação. Essa combinação só é possível A1, A2 na proporção, né, da frequência de A2, que no caso aqui é Q. O mesmo raciocínio se aplica para os alelos embaixo. Então, o alelo A2, ele vai encontrar o gene A1 na frequência do alelo A1, que é P. E o alelo A2 vai encontrar um outro alelo A2 na frequência Q desse outro alelo. Então, se a gente pegar isso aqui, ó, eu tenho P que multiplica A mais Q que multiplica D. Então, eu tenho PA mais QD. E aqui eu tenho P que multiplica D menos Q mais Q que multiplica menos A, né? Então, por isso que eu tenho aqui, a partir disso aqui, eu tenho o efeito médio dos genes, né? O que é que se pode ser entendido também como efeito médio do gene, né? É o que é transmitido para as novas gerações. Não é o genótipo dos pais que é passado, né? O que é repassado para as próximas gerações é o efeito médio do gene, porque o genótipo é A1A1, mas ele não vai contribuir com A1A1, vai contribuir só com um deles, né? Por isso que é importante a gente saber o efeito médio do gene, tá? Bom, quando a gente consegue, né, encontrar o valor genético de um indivíduo, né, ou seja, consegue particionar ou tirar todos os efeitos, né, que não são genéticos, né, a gente vai encontrar o valor genético do indivíduo. E aí, esse valor genético, ele vai ser definido. Esse valor genético vai ser definido de duas maneiras. Ambos dizem a mesma coisa, gente, mas só são duas interpretações diferentes. Primeiro, em termos de efeitos médios dos genes, aquilo que a gente acabou de descrever, né? Nesse caso, o valor genético é igual à soma dos efeitos médios dos genes. Aquela coisa que eu acabei de escrever agora há pouco, né? Somando ali as duas equações, né, da média, né? Ele possui, que os indivíduos possuem, sendo, portanto, né, a soma feita para o par de alelo de cada locus e para todos os losses. Portanto, né, o valor genético é uma função, né,
das frequências P e Q, né? E dos valores genotípicos A, D e -A. Outra coisa interessante é que as frequências gênicas P e Q podem variar de uma população para outra. E o mesmo acontece com os valores de A, D e -A, né? Os valores genéticos e os valores genotípicos. Portanto, cada valor genético que você encontra, ele é particular daquela população, porque são parte, né, da propriedade da população. Outra coisa que a gente pode interpretar, né, o valor genético, né, e isso é uma interpretação mais corriqueira dentro do curral, né, digamos assim, nas fazendas, fica mais fácil do tratador, do proprietário e do melhorista, né, para entender o que é o valor genético de um indivíduo. Então, imaginemos o seguinte: se o indivíduo é acasalado, um reprodutor é acasalado com um grande número de fêmeas, então o valor genético dele será 2 vezes a diferença da média da sua progênie em relação à média da população. Isso pode ser escrito dessa seguinte forma, né? O valor genético de um touro é igual à média da progênie dele, que ele teve com várias fêmeas, menos a média da população total, tá? Isso multiplicado por 2. Exemplificado, a gente tem o seguinte, olha, imaginemos que aqui tem um rebanho, machos e fêmeas, um rebanho gigante, e que a média do peso a nascer seja 35 quilos. Então, eu tenho uma média da população, certo? A partir dessa população, eu selecionei os pais. O touro, né, um único touro, que cruzou com várias fêmeas. Aqui tem um lote de fêmeas, tá? A partir desse cruzamento, desse único touro com essas várias fêmeas, encontrou-se, portanto, a progênie. E aí essa progênie, ela tinha um peso médio, né, um peso ao nascer médio de 40 quilos. Para a gente encontrar o valor genético desse touro, é só a gente aplicar a seguinte informação, né? A média da progênie, que foi 40, menos a média da população, que foi 35, né? 40 menos 35 é igual a 5, multiplicado por 2, ou seja, 10 quilos, né? Então, essa progênie já melhorou, já teve um ganho de 5 quilos em relação à população base, né? E essa população base, aliás, e o touro, né, tem um valor genético de 10. É interessante que a gente trate aqui de alguns conceitos, né, de algumas propriedades, né? Então, o valor genético, aliás, em uma população, um equilíbrio de Heisenberg, onde não ocorre alteração do valor genético, uma vez que não há alteração das frequências gênicas genotípicas, né? Ou seja, se a população está em equilíbrio, significa que as frequências alélicas e genotípicas, frequências gênicas e genotípicas, elas não se alteram. Mas se não há alteração e eles estão no mesmo ambiente, então o valor genético é o mesmo, né? O valor genético também ele expressa o valor transmitido de pais para os descendentes, ou seja, o quanto que os descendentes recebem dos pais. Portanto, o valor genético esperado de um descendente é a média dos valores genéticos dos seus pais, tá? Diferentes descendentes, né, dos mesmos pais diferem em valores genéticos, né? Imagina aquela progênie que estava aqui do ladinho do slide anterior, né? Tem ali, sei lá, 1000 bezerros de um determinado touro. Cada bezerro daquele vai ter valor genético diferente entre eles. Mas, em média, né, espera-se que eles reflitam a metade do valor genético dos pais. Tá? Então, a partir do momento que você tem o valor genético do indivíduo, né, você consegue estimar, né, o desempenho da progênie, né, ou a diferença que essa progênie vai ter em relação aos pais, né? Ou simplesmente a habilidade de transmissão que os pais têm, né? Tudo isso são conceitos que a gente traz a partir do valor genético. Então, o que é a DEP ou o que é a habilidade de transmissão, né?
Ó, a DEP indica que é a diferença esperada da progênie, ou seja, o quanto que a progênie vai ser diferente quando ela estiver comparada aos pais, né? Então, comparada ao pai, né? Ou aos pais, independente. Isso, a DEP será, portanto, a média do valor genético dos pais. A ADEP também pode ser entendida como a habilidade de transmissão, ou seja, o quanto que aquele pai, né, está apto a contribuir, né, para a formação daquele fenótipo. Bom, é importante, gente, que haja variação e que essa variação ela seja possível de medir e particioná-la, né? Quando a gente faz essa partição das variâncias, a gente diz que está achando os componentes de variância, né? Portanto, gente, a gente acabou de ver aí, né, com os slides, que as frequências gênicas elas podem alterar, né, se não tiver em equilíbrio de Hardenberg. O ambiente ela pode interferir, né? A combinação desses genes pode ser diferente e isso vai alterar também o efeito genético, né? Os valores genotípicos, né? Então, a gente tem vários pontos aí que vai promover a variação. E isso, de fato, né, é o que acontece. Quando você olha o peso a nascer de bezerros, você vai encontrar uma variação bem grande para essa característica. Essa variação ela está em função desses fatores que eu acabei de falar. Então, é possível, né, que a gente pegue essa equação que vocês já conhecem, né? Fenótipo é igual a genética aditiva, genética de dominância, genética de epistasia, mais o efeito de ambiente, e reescrevê-la em função, né, das variâncias. Então, eu posso dizer que a variância dada no fenótipo, né, ela é resultado da variância genética aditiva, mais a variância genética de dominância, mais a variância de epistasia, mais a variância ambiental. Bom, a partição das variâncias fenotípicas em variâncias genotípicas e aquela causada pelo ambiente não conduz ao entendimento completo das propriedades genéticas da população. Por isso é necessário partir, como descrito aqui. O que é essa descrição? Ora, eu já sei que o meu componente genético ele pode ser dividido em variância genética aditiva, de dominância e de epistasia, né? E a variância genética aditiva é aquela cujos valores genéticos existentes na população, né? É a principal causa de semelhança entre indivíduos que são parentes e das propriedades da população. Né? A variância de dominância é devido à dominância, a variância de epistasia é quando locos diferentes interferem, sofrem interferência um do outro. Então, a variância genética aditiva, né, ela pode ser calculada a partir das frequências dos genótipos, né, que a gente já conhece, né, multiplicado pelos seus respectivos valores genéticos. Então, isso, né, eu tenho aqui que portanto, a frequência genética aditiva será dada por 2pq, né, que multiplica A mais D, sendo que D multiplica Q menos P. Tá? Tudo isso ao quadrado. Assim fica explícito como a variância genética aditiva ela depende tanto das frequências gênicas P e Q, como também dos valores genotípicos A e D. Né? Assim, mais uma vez, a variância genética aditiva ela é específica para uma população. Tá? A variância genética de dominância ela absorve ali os desvios de dominância, que pode ser obtido multiplicando as frequências genotípicas, né? P ao quadrado, 2pq mais Q ao quadrado, pelos valores de dominância ao quadrado, né? Resultando na seguinte equação. Né? Então, eu tenho 2pqd, tudo isso elevado ao quadrado. Também ela é específica para uma população, né? Ou seja, o que eu achei na população aqui não pode ser extrapolado para outra população.
Então, a variação de epistasia, né, ou variância de epistasia, ela acontece quando aquela característica ela tem mais de um locus interferindo nela, né, e que ocorre interação não alélica, ou seja, um loco interferindo no outro. Não é interferência de alelo dentro do mesmo loco, mas é um loco interferindo no outro. Tá? Isso dará origem ao componente de variância epistática. Como a gente trabalhando com características quantitativas, né, sempre havendo muitos genes, é possível, né, que exista variância epistática, né, entre os diferentes locos. Portanto, gente, no final, a gente tem que a variância genotípica, né, para uma determinada população, para uma determinada característica, vai ser dada, né, pela variância genética aditiva mais a variância genética de dominância. Que trazendo as suas fórmulas, a gente vai ter a seguinte conformação, né? Variância genética aditiva é igual a 2pq que multiplica alfa ao quadrado mais 2pqd, tudo isso ao quadrado. É interessante que vocês observem aqui que, embora a gente saiba que existe o efeito de epistasia, né, esse efeito de epistasia ele é usualmente pequeno e a sua omissão ela não traz grandes erros. Né? Com o advento dos marcadores moleculares, né, que a gente já conhece quais são os, consegue localizar alguns alelos que estão diretamente associados àquela característica e, portanto, a gente consegue estimar os valores genéticos desses alelos, é possível que a gente já consiga estimar aí a variância de epistasia. No entanto, né, esses marcadores moleculares eles podem não refletir todos os genes que está ali envolvendo a característica, né, se manifestando na característica. Portanto, esse efeito epistático pode não ser reflexo da verdade, né? Qualquer componente de variância, gente, ele é específico para uma determinada população. Outra coisa que interfere, né, que promove essa variação, né, do fenótipo é o efeito do ambiente, né? E o efeito ambiente é tudo aquilo que não foi de causa genética, né? E aí a gente pode ter efeito de nutrição, de clima, né? O clima varia, ou as estações variam, né, de ano para ano. Algumas doenças, erros aleatórios, inclusive da medição, né, desses fenótipos, né? Então, o grande objetivo do melhorista aqui é tentar reduzir ao máximo o efeito do ambiente, o quanto for possível, por meio do controle ambiental adequado, tá? Bom, nesse exemplo, a gente traz aqui como o ambiente pode interferir no fenótipo. Né? Então, a média da população é igual a 5.000 quilos, né? E tem-se 3 animais aqui que tiveram um desempenho diferente da média, né? Então, o animal 1, né, ele produziu 6.000 quilos, está aqui o fenótipo dele, ou seja, 1.000 quilos a mais do que a média, por isso que ele está aqui para cima, né? Acima da média. E aí, desses 1.000 quilos acima da média, observou-se que 700 quilos é devido ao efeito ambiental e 300 quilos devido ao efeito genético, né? Esse outro animal aqui, né, já tem um fenótipo de 4.500, ou seja, ele está produzindo 500 quilos abaixo da média. Né? Por isso que ele está aqui abaixo da linhazinha preta. Né? Portanto, desses 500 quilos abaixo da média, é o ambiente que está promovendo aí 400 quilos de perca. E o componente genético de menos 100. Ora, imaginemos aqui. O efeito ambiental, gente, eu posso alterar, né? Por exemplo, aqui de repente, se o animal tivesse com uma dieta mais equilibrada, não tivesse doente, né? Esse efeito ambiental aqui fosse sanado, digamos, na melhor das hipóteses,
né? E aí eu teria um acréscimo de 400 kg aqui, né? Seria corrigindo o efeito ambiental, né? Eu teria aumentava 400 kg aqui, ficava, portanto, 4.900, mas aí a constituição genética do indivíduo eu não posso mexer. Então, eu teria aqui 4.900 menos 100, 4.800. Mas, enfim, gente, o fato é que dá para observar aqui que o efeito ambiental está fazendo com que um animal ele tenha um desempenho diferente, né? Se eu corrigir o efeito ambiental aqui, ele vai ter uma produção diferente de 4.500. E aqui é uma terceira situação, né? Então, o animal ele produz 4.500 quilos, também 500 quilos abaixo da média, é por isso que ele está aqui abaixo da linhazinha azul, a linha preta. Mas, no entanto, gente, ele tem uma constituição genética que permitiria ele ter um desempenho muito melhor, né, de 300 quilos. O que faz com que esse componente genético não seja aproveitado, digamos assim, é o efeito ambiental. Ou seja, o efeito ambiental aqui está muito grande. Então, 800 menos 800 mais 300 é igual a 500. 500 abaixo da média, ou seja, por isso que ele está abaixo da média. Se eu fizer uma correção nesse efeito ambiental aqui, entrar com a dieta, entrar com o tratamento das doenças, né, mudar o tratador, né, botar a vaquinha no ambiente mais agradável, eu vou minimizar esses 800 aqui e, por consequência, eu vou aumentar o efeito do fenótipo, né? Eu vou aumentar o fenótipo. Então, tudo que sair daqui, por exemplo, corrigir tudo aqui, a doença, o tratador, a nutrição, o ambiente, e aqui foi para 500. Saiu de 800, foi para 300. Isso significa que aumentou 500 aqui já, entendeu? Então, é mais ou menos isso, tá? Bom, é interessante, né, que a gente perceba que a mesma característica, né, ela pode ter comportamentos diferentes quando estão em ambientes diferentes, né? E aí a gente pode se perguntar, mas por que isso acontece, né? Isso acontece porque o genótipo interage de forma diferente com o ambiente, né? Então, o ambiente vai fazer com que determinados genes se manifestem e num outro ambiente, talvez não seja necessário os mesmos genes, talvez sejam outros genes necessários. E isso faz com que a gente tenha uma coisa chamada de interação genótipo-ambiente. Para eu medir essa interação genótipo-ambiente, eu tenho que observar a correlação genética entre a mesma característica, mas em ambientes diferentes. Não vou aqui conceituar o que é correlação. Já tivemos uma aula para discutir sobre isso, né? Mas, nesse contexto, a gente vai trazer aqui algumas situações. Imaginemos aqui, um G2 como os componentes básicos de variância para a formação do fenótipo de X. E aqui eu tenho o componente ambiente e o componente genético, né? E2 e G2 para fazer gerar, né, o fenótipo de Y, né? São as mesmas características, tá? Mensuradas em ambientes diferentes. Eu botei até aqui peso ou desmame, como por exemplo, né? Então, se a correlação genética desse genótipo do ambiente 1 é igual a 1, né, com o genótipo do indivíduo 2, portanto, a gente diz que não ocorreu interação genética. O incremento aqui, ou a magnitude dessa correlação, né, ela se dá pela mesma constituição genética, né, que estão sendo expressadas nos ambientes diferentes, né? Bom, se ocorrer uma variação aqui,
né, essa variação ela vai ser devida ao ambiente, né? Então, essa correlação genética aqui entre o ambiente 1 e o ambiente 2, se ela for diferente de 1, indica que os grupos genéticos grupos gênicos são diferentes, né? Atuando nos dois ambientes, tá? A interação genótipo-ambiente, ela assume um papel importante, né? Quando se usa reprodutores que não foram melhorados para uma determinada região, tá? Como, por exemplo, animais que foram selecionados na Europa podem muito bem não ser os melhores animais aqui no Brasil, né? É só um exemplo, tá? Então, nesse gráfico aqui, a gente tem, né, a demonstração da mesma característica, né, mensurada em ambientes diferentes, né? Então, o genótipo 1 e o genótipo 2, né, e como eles se comportam, né? Ambiente 1 e ambiente 2, né? Então, nesse caso, gente, olha só, D1 igual a D2, né? Ou seja, a diferença aí se manteve igual, né? Tanto faz no ambiente 1 como no ambiente 2. Nesse caso, a gente diz que não há interação genótipo-ambiente, pois a diferença de desempenho, né, que é D1, é igual a D2. Portanto, né, a correlação genética é a mesma. A correlação genética entre as características é a mesma. Portanto, isso significa que os genes que estão atuando aqui no ambiente 1 são os mesmos genes atuando no ambiente 2. Nessa outra figura, a gente já tem aqui uma coisa diferente, né? A gente tem que D1, né, o desempenho, a diferença no ambiente 1 foi bem menor do que o desempenho no ambiente 2. No entanto, não houve diferença no ranqueamento, né? O genótipo vermelho continua sendo primeiro, né, tanto no ambiente 1 quanto no ambiente 2, e o azul continua sendo o segundo, tanto no ambiente 1 quanto no ambiente 2. Não houve mudança de ordem, mas, em compensação, houve mudança na magnitude da diferença, né, do desempenho. Então, o desempenho no ambiente 1 foi bem pequeno, praticamente igual, né? E no ambiente 2 já foi bem maior, né? Então, nesse caso, a gente diz que existe uma interação genótipo-ambiente simples, pois a diferença de desempenho, né, D1 é diferente de D2, mas não houve mudança na ordenação, gente. Não houve. Está escrito que houve, mas aí o certo é não houve, tá? Bom, nessa outra figura, a gente tem o que a gente chama de interação genótipo-ambiente mais complexa, né? Que no caso aqui do ambiente 1, né, houve o genótipo vermelho ele era superior e o azul inferior, e quando, né, observou-se no ambiente 2, o azul teve um desempenho muito melhor, enquanto o vermelho teve um desempenho menor, né? Ou seja, o desempenho não foi tão bom. O que leva a crer? Se a gente pegar aqui a diferença, né, o desempenho, né, aqui a diferença, a magnitude aqui é maior no ambiente 1 a favor do genótipo vermelho, né? Então, eu tenho um D aqui, um valor de D igual a X, a favor do vermelho. Quando eu olho a diferença no ambiente 2, eu tenho aqui dx mais, sei lá, mais 10, por exemplo, né? Só que essa diferença é em função já do azul e não em função do vermelho. O que é que a gente observa? Que pode haver tanto diferença no desempenho, né, quanto uma diferença na ordenação dos genótipos. No ambiente 1, o genótipo vermelho tinha o melhor desempenho, já no ambiente 2, o melhor desempenho é o azul, tá? Então, portanto, né, a gente
para chegar à variância global, né, que explique todos os componentes de variância, né, tem dessa seguinte forma, né, que o ambiente, o fator ambiental, ele é uma fonte de erro, né, portanto, ela reduz a precisão dos estudos. Os fatores climáticos e nutricionais são os mais importantes. E se a gente estiver levando em consideração somente um ambiente, né, somente aquele ambiente, não precisamos fazer estimativa da interação. Portanto, a variância fenotípica total ela será dada pela variância genética aditiva, variância genética de dominância, variância genética de epistasia mais a variância ambiental. Agora, se esses animais tiverem sido mensurados em ambientes diferentes, é interessante que a gente faça aí a variação, né, a variância da interação genótipo-ambiente. Então, a equação ficaria da seguinte forma, que a variância fenotípica é igual a variância genética aditiva, variância genética de dominância mais variância de epistasia, mais a variância de interação genótipo-ambiente. Tá? Então, gente, a gente finaliza aqui nosso conteúdo de genética quantitativa. Lista de exercícios já está disponível no SIGA. No nosso próximo encontro, a gente resolve as questões referentes a esse conteúdo e pode tirar algumas dúvidas que eu não consegui resolver ou explicar ao longo dessa aula. Muitíssimo obrigado. Até breve.